Olha a próxima questão. Lâmpadas iguais, especificadas por 18 watts de potência, numa tensão de 12 volts, são associadas em paralelo. Os terminais da associação são submetidos a uma tensão de 12 volts, rigorosamente constante, como mostra a figura a seguir. Então, repetindo, lâmpadas iguais, especificadas por 18 watts e 12 volts, são associadas em paralelos e os terminais da associação são submetidos a uma DDP de 12 volts, rigorosamente constante, como mostra a figura a seguir. Então, vestibulando, só aí um lembrete antes da gente. Quando você compra uma lâmpada, ela tem lá no bulbo escrito a potência e a voltagem. Agora, essa voltagem, que vem escrita nela lá na lâmpada, 12 volts, só vai ser 12 volts se você ligar numa tomada que tenha 12 volts, né? Ela não dá ali a tensão. A tensão é onde você vai colocar. Agora, o que ela quer dizer é que se você ligar numa tomada ou numa bateria de 12 volts, aí você vai ter uma potência de 18 watts. Mas aqui não está dizendo que a tomada é 12 volts. Lá embaixo aqui diz, ó, são ligados a uma tomada de 12 volts. Então, nesse caso, a lâmpada requer 12 volts e está ligada em 12 volts. Muito bem, muito bem. Tá aí as lâmpadas em paralelos, né? E ele diz, o fusível indicado queima quando a intensidade da corrente elétrica que o atravessa ultrapassa 20 amperes. Então, ele diz que esse fusível ou disjuntor, né? Ele queima quando passar uma corrente superior a 20 amperes, ou seja, até 20 amperes esse fusível funciona, deixa as lâmpadas acesas. Aí ele pergunta na letra A, calcule o máximo número de lâmpadas que pode ser associada sem queimar o fusível. Então ele diz que esse fusível suporta até 20 amperes e ele quer saber quantas lâmpadas aqui ele pode ir ligando em paralelo, tá? Sem o fusível queimar. Professor Hilton. Isso aí, muito bem, Luiz Carlos. Essa questãozinha relembra, parece até que você fez engenharia elétrica, professor. É. Foi isso mesmo? Nós, né? A gente fez vestibular junto, rapaz. É. Foi uma época tranquila, não foi, Luiz? Tinha dificuldade, ó. Ei, 20 vagas para engenharia elétrica, não tinha essa ruma de engenharia. tinha não, era bem tranquilo. Vamos Então, embora. o fusível, até 20 amperes ele deixa passar. Se passar 18 ele não funde, se passar 15, 17 e tal, passou mais de 20, o fusível vai então se danificar. Se for o disjuntor, ele desarma, você vai corrigir o problema que houve na rede e em seguida você religa o circuito. Então veja aí, as lâmpadas todas associadas em paralelo, não esquecer, em paralelo, a DDP, a diferença de potencial, que cada uma das lâmpadas ficará submetida é a DDP da fonte, 12 volts. Como acontece na nossa casa, né, Hilton? Todos os Exatamente. equipamentos estão ligando em paralelo e cada um tem 220 volts. Funciona de maneira independente, não é isso, Luiz? Pode ligar um sem atrapalhar o outro. Perfeitamente. Agora, a corrente total é a soma das intensidades de corrente nas lâmpadas que estão ligadas. Então ele está querendo saber qual é a quantidade máxima de lâmpadas que nós podemos ligar, sabendo que o fusível só suporta até quanto? Até 20 amperes. Veja aí a resolução. Como as lâmpadas são iguais e se submetem à mesma DDP, a corrente tem a mesma intensidade em qualquer uma delas. A corrente vai se dividir por igual entre as lâmpadas, a corrente total. Então, cada lâmpada, já que elas têm todas a mesma especificação, então cada lâmpada de 18 watts, fabricadas para ser ligada em 12 volts, e você vai ligar em 12 volts, como disse Luiz, porque a tomada lá é de 12 volts, a fonte de tensão. Ora, nós vamos encontrar a intensidade da corrente que circula em uma lâmpada, 1,5 amperes, em uma lâmpada. Qual seria então a quantidade máxima de lâmpadas que eu poderia ligar em paralelo sem queimar o fusível? Aí o que é que nós fizemos? Sendo N o número de lâmpadas, temos que a corrente total, o I maiúsculo aí, ó, seria N vezes 1,5, que é a corrente que passa em uma lâmpada. Como o I deve ser menor ou igual a 20 amperes, não pode superar, senão o fusível vai queimar, então a gente coloca aí uma equaçãozinha, ó, N vezes 1,5 menor ou igual a 20 amperes, que é a corrente máxima. N vezes 1,5. Daí a gente descobre que o valor de N tem que ser menor ou igual a 13,3.
Ora, nós não podemos usar 0,3 lâmpada. Então, o número máximo de lâmpadas que nós podemos colocar sem que o fusível venha se danificar seria de 13 lâmpadas. 13 lâmpadas. Nota, podemos resolver o item A de uma outra maneira, pensando na associação como um todo. 12 volts é a tensão total, a tensão da fonte, do sistema. E a intensidade máxima que o fusível suporta é de 20 amperes. 12 vezes 20 amperes, pio, né, a potênciazinha total, ó, é a tensão vezes a corrente. Eu vou encontrar 12 vezes 20, que é a potência total que pode ser instalada nesse circuito para que o fusível não queime, seria 240 watts. 240 watts é a potência total a ser instalada nesse circuito sem que o fusível se danifique. Ora, sendo N o número de lâmpadas, cada uma operando com potência de 18 watts, qual é o número total de lâmpadas que eu posso associar aí? Então, N vezes 18 watts, que é a potência de uma lâmpada, tem que dar um resultado, uma potência total, menor ou igual a 240 watts, jamais superior. Daí eu desculpo que esse N máximo, 13 também, ó, 13 lâmpadas no máximo. Ok, vai pulando, vai para cá. Lembre-se do seguinte, por exemplo, se você tem um chuveiro elétrico, por exemplo, de 4.400 watts na sua casa, e você divide pela tensão que a gente usa eficaz na nossa casa, que é 220. Dentro da nossa casa, a tensão vai de mais 310 a menos 310. Isso 60 vezes em um segundo, que equivale a ter uma bateria grande com 220 volts, tá? Então, o nosso chuveiro, vamos supor que seja 4.400 watts. Se você dividir 4.400 watts por 220 volts, vai dar 20 amperes. Então, quando você liga esse chuveiro, o chuveiro requer, para ele funcionar nessa tensão da gente 220 volts, ele requer uma corrente de 20 amperes. Então ele puxa uma corrente de 20 amperes. Não é o disjuntor que puxa. O disjuntor você vai botar, se ele quer 20 amperes, você vai botar lá um disjuntor de 25, está protegendo. Porque se vier um curto-circuito, uma corrente, um carro bater num poste ou vier uma corrente alta lá para dentro da sua casa, por exemplo, ou algum incidente dentro da sua casa e sair percorrendo todo esse circuito, o disjuntor dispara. Então você vai botar um disjuntor de 25, por exemplo, para proteger esse chuveiro de 20. Mas quem puxa a corrente é o equipamento. Então a corrente que vai passar lá no fio não é de 25 que você botou o disjuntor mais próximo, é a de 20 amperes, tá certo? Então o aparelho é que puxa as correntes. É como aqui em Natal, toda essa cidade puxa requer uma certa potência que vai querer uma certa tensão e uma certa corrente que venha para cá, ok? Então, por isso que você tem que ter uma tensão pequena, uma corrente grande, ou uma tensão grande e uma corrente pequena que vem de Paulo Afonso para suprir Natal. Geralmente, eles colocam uma corrente pequena e uma tensão grande. A tensão que vem de Paulo Afonso para cá é em torno de 500 mil volts, para dar uma corrente pequena. Porque se eu faço o contrário, né, já que potência é V vezes I, então, se eu faço o contrário, uma tensão pequena, uma corrente grande, então de Paulo Afonso para cá, essa corrente ia vir no fio esquentando, ia perder muita energia elétrica por efeito Joule. Por isso que a tensão que vem de Paulo Afonso para cá é em torno de 500 mil volts e uma corrente menor. Aí V vezes I dá a potência que Natal está requerendo, ok? Para evitar a perda por efeito Joule ver uma tensão tão alta. Não é isso, professor Hilton? Reduz bastante, né, Luiz Carlos, essas perdas, né? Olha a letra B aí da questão. Letra B. O que acontece com as outras lâmpadas se uma delas se queimar? Então, o que acontece com essas lâmpadas que estão em paralelo se uma delas se queimar? Professor Hilton. Olha só, todas as lâmpadas, como nós dissemos há pouco, eu e Luiz, elas estão associadas em paralelo. Então, elas funcionam independentemente uma da outra. Todas as lâmpadas estão submetidas a uma DDP de 12 volts. Na hora que uma lâmpada dessa se danifica, lembra que a gente escolheu então para ficar no limite aí 13 lâmpadas? Se uma dessas lâmpadas queima, o que há é uma redução na corrente total do circuito. Uma corrente total do circuito menor, mas cada lâmpada continuará sendo percorrida pela mesma intensidade de corrente, pois está recebendo a mesma voltagem. Nós estamos desprezando as perdas aí na fiação, considerando fios ideais. Então, a corrente total diminui um pouco, mas a intensidade de corrente de cada uma das lâmpadas continua a mesma. Apenas aquela lâmpada que queimou sai do circuito, ó, não funciona mais, né? Mas as outras permanecem com o mesmo brilho. Daí a beleza de uma associação em paralelo. Na sua casa, quando queima uma lâmpada lá do banheiro, a lâmpada da sala continua funcionando normalmente, como se nada tivesse ocorrido, tá? É um circuito independente.
Perfeito, cara vestibulando? Essa é uma questão sobre associação de resistores em paralelo. Professor Hilton, rapidamente o vestibulando acompanha aí na telinha, ó, tá? Eu tenho aqui uma bateria, liguei aqui uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, tá? Ó, vamos assim mesmo, tá? Tem uma lâmpada 1, a lâmpada 2 e a lâmpada 3. Agora elas estão ligadas em quê? Estão ligadas em série. Em série, né? Se uma lâmpada dessa queimar, o que é que acontece? Professor Luiz, eu acho que, deixa eu ver aqui, deixa eu me lembrar. Se uma delas queimar, nada mais funcionará. Que um circuito em série, né? Todas as lâmpadas, ó, são percorridas pela mesma intensidade de corrente. Queimou a lâmpada 2, não funciona mais nada, o circuito está aberto. Ó, se queimar essa lâmpada 2, ó, aqui terminou apagando aqui, mas se queimar, interrompe toda a corrente, ok? Agora, lembrar, né, Luiz, que quando a lâmpada 2 se danifica, não queimou a lâmpada 1 e a lâmpada 3, que às vezes os alunos, queima as outras também. Não, as outras lâmpadas apenas param de funcionar. Não vai ficar funcionando só a lâmpada 1. Olha aí, desenhando novamente, tá vendo? Então, se a lâmpada 2 se apagar, agora eu pergunto aqui para o vestibulando, porque pode ser que amanhã, né, o vestibulando que ainda está acompanhando aí nossa aula, tá? Ó, se a lâmpada 2 aqui, ó, queimar, de novo, não quer. É como ela sumisse, tá queimando, as outras não funcionam. Agora, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá. Se tiver um voltímetro, o voltímetro é ligado em paralelo, o voltímetro mede a tensão. Se eu tiver um voltímetro nessa lâmpada e ela queimar, o voltímetro, se ela tiver queimado, o voltímetro vai marcar exatamente o valor da bateria. Porque se a lâmpada queimou, ela ficou ali como tivesse em aberto. Então o voltímetro não vai marcar zero. Se estava ligado lá numa bateria de 12 volts, 3 lâmpadas em série ligadas numa bateria de 12 volts, se a L2 queimar e você tiver um voltímetro em cima dela, qual vai ser a indicação do voltímetro? Se ela queimou, é como ela tivesse o circuito aberto. Então a mesma coisa do voltímetro está lá em cima da bateria, marcando. A gente considera o voltímetro ideal, ok, né? Considerando o voltímetro ideal, ele vai medir exatamente o valor da bateria, beleza? Isso porque a resistência interna dele, né, Luiz, é muito alta. Muito alta. Considera infinita, né? Considera infinita, exatamente para que a corrente ali que passa pelo circuito, ela passe o máximo, continue do mesmo jeito quando colocar ele. Porque se botasse um voltímetro com uma resistência baixa, ele ia participar do processo e ia ser uma nova resistência. Então ele tem que ser alta, não pode ser ideal também, porque se for ideal não vai passar a corrente nele para ele poder calcular através lá do divisor e dizer quanto é o valor daquela corrente. E lembre-se, o amperímetro é ligado em série com a lâmpada, o voltímetro é ligado em paralelo. Professor E o ideal que a gente coloca, para o amperímetro, a resistência interna, o amperímetro ideal, resistência interna nula, o voltímetro ideal, resistência interna infinita, é só para simplificação de cálculo, né? Para ficar mais simples os seus cálculos. É isso que o vestibular costuma fazer. Ok.